Vamos lá, pessoal, mais uma aula aí, nosso curso de cálculo 3, trazendo agora um exercício relacionado a campo conservativo, tá? Dá uma olhada aqui abaixo, vou colocar sopa de letrinhas para você ler o exercício comigo. Lembrando que no canal, nessa playlist cálculo 2 e 3, tem várias aulas aí de anos anteriores relacionados a campo conservativo. Dá uma olhada nessas aulas, se possível, para você ter esse conteúdo aqui muito bem solidificado, tá bom? Então, olha só, considere o campo vetorial F, coloquei o campo vetorial F aqui, que tem essas componentes, ó. Componente na direção do eixo X, nós chamamos de P de pato, e aí tudo isso que você está vendo, função de duas variáveis, né? Componente desse campo vetorial na direção do eixo Y, é tudo isso que você está vendo aqui, e aí nós chamamos de Q de queijo, tá? Para que f de xy seja um campo conservativo, é suficiente que... Então veja bem, para que f seja um campo conservativo, é importante que o gradiente da minha função potencial seja o próprio campo vetorial. Ok? O que é gradiente? Gradiente do campo da função potencial. Gradiente da função potencial, a derivada parcial de u em relação a x tem que ser igual ao p de pato. A derivada parcial de u em relação a x tem que ser igual a esse P de pato que está indicado aqui. Derivada parcial da minha função potencial em relação a y tem que ser igual ao Q de queijo. Derivada parcial da minha função potencial em relação a y tem que ser igual ao meu Q de queijo. É isso. Na prática é isso. Tá bom? E agora vamos fazer contas. Beleza? Derivada parcial de 1 em relação a x é P. Mas quem é P? Esse cara que você está vendo. X mais a y menos xy. Esse é o P. Derivada parcial da minha função potencial em relação a y é o meu Q de queijo. Mas quem é meu Q de queijo nessa situação? B, x mais b, x ao quadrado mais y. Perceberam essa jogada? Ok? E agora eu vou integrar isso aqui em relação a x. Ok? Então isso aqui vai ser dado por integral. Esse cara em relação a x. Esse cara em relação a x é quem? X ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque se eu derivar x ao quadrado sobre 2 eu chego em x. Faça esse exercício aí se você tiver dúvida. Ok? A mais a y x. Deriva esse cara em relação a x, você chega em AY. Menos y x ao quadrado sobre 2, mesmo raciocínio. Deriva esse cara em relação a x, você vai chegar em x, y. Beleza? Isso aqui dx, né, pessoal? Então, coloca um parênteses aqui. dx. Bacana? Ok. Na verdade, cometi um engano aqui, ó. Tira essa integral, porque isso aqui já é a minha primitiva, né, pessoal? Tem dx aqui não, ó. Tira isso aqui, porque na hora que eu derivar esse cara, eu chego nessa função. Então, na verdade, eu integrei essa aqui é a que eu integrei em relação a x. Beleza? Cheguei nisso, mais uma função g de y. Por que uma função g de y? Porque é uma função que depende exclusivamente de y. Na hora que eu derivá-la em relação a x, ela vai dar zero. Posso ter isso presente nesse exercício? Posso, tranquilamente. Usando o mesmo raciocínio aqui, ó, embaixo. Vou integrar isso aqui, só que agora em relação a quem? Em relação a y, ó. Aqui eu derivei parcialmente em relação a y na hora de integrar e deu o nosso Q de queijo, né? Que é essa informação. Na hora de integrar, eu tenho que integrar em relação a y. Bacana? O que é isso? Relação a y é bxy, deriva isso, você chega em bx, mais bx ao quadrado y, deriva esse cara em relação a y, você chega em bx ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 2, mais uma função g, depois você parte para h, exclusiva e que depende somente de x. Por quê? Ó, deriva esse cara, chega em bx, deriva esse cara, chega em bx ao quadrado, deriva esse cara, chega em y, deriva uma função, tudo isso em relação a y, né, pessoal?
Deriva essa função que depende exclusivamente de x em relação a y, na hora que você derivar, zerou. Então você tem uma família de funções aqui, você tem uma família de funções aqui, que dependem exclusivamente de y, que dependem exclusivamente de x. Bacana? E agora você tem que comparar. Você tem que comparar. Legal? De que maneira? Vamos lá. Aquele cara, vamos dar uma olhada aqui. Y² sobre 2. Y² sobre 2 é aquela função que depende exclusivamente de y. Não estou procurando uma função que depende exclusivamente de y. Então, qual é aquela que depende? Eu tenho que igualar essas duas partes, certo? O que você fez para cá, você tem que igualar embaixo. Então, na hora que você iguala, você fala assim, estou procurando uma função que depende exclusivamente de y. Essa aqui só depende de y, não depende de x. Na de cima eu estou procurando uma que depende exclusivamente de x. Aqui eu estou procurando uma que depende exclusivamente de x. É essa aqui. Fechou? E agora que vem o que o exercício quer. Então, o exercício está pedindo, você consegue ver aí, quem é o A para que esse campo seja conservativo, quem é o B para que esse campo seja conservativo. Beleza? E eu vou conseguir essa informação igualando essas jogadas aqui. Então veja, dá uma olhada nisso aqui. E dá uma olhada nisso aqui. Nos dois você tem y. Fechou. Bacana. Você tem x² nos dois. Tem x² nos dois. Legal. Então, por fim, quando eu igualo esse termo com esse termo, o meu b só pode ser quanto? Menos 1. Dá uma olhada nisso. Se o meu b for menos 1 aqui, eu vou ter menos 1 que multiplica x² que multiplica y. Que é exatamente... Aliás, desculpa, menos meio, né? Menos meio. Porque na hora que eu tiver menos meio aqui no lugar do b, eu vou ter menos x² y sobre 2. Menos x² y sobre 2. A mesma coisa que está aqui. Então a nossa conclusão, nessa comparação, é que o nosso b vale menos meio. Isso aqui já está fechado. Beleza? Legal, comparando essas duas informações. Agora vamos comparar essas aqui. Esse termo com esse outro termo que você está vendo aqui. Tá? Você já tem o valor de b. Vale quanto? Menos meio. Então, menos meio xy é igual a xy. Beleza? Então, A tem que valer quanto? Ok? Para eu ter uma igualdade. Esse aqui é bom fazer conta para a gente não errar os valores. Né? Xy, xy. Ou yx, tanto faz. O A é igual ao B. Beleza? O A é igual ao B. Então, daqui nós concluímos também. Aliás, não precisa nem fazer conta, né? Já está tranquilo. O A é igual a menos B também, para que haja uma igualdade entre essa função e a de baixo, para que eu tenha, assim, um campo conservativo. Tanto A como B valem menos meio nessa situação desse exercício. Bacana? Não se esqueça de dar uma olhada naqueles exercícios anteriores que eu comentei agora no início da aula. São exercícios bacanas, envolvendo aí campo conservativo. Valeu! Muito obrigado a você que acompanha as nossas aulas aí de cálculo 3. Até a próxima.